Olá, estamos de volta. Hoje vamos falar sobre o homem e a ética. Então, a nossa aula hoje vai discutir um pouco sobre a relação, o comportamento do homem em sociedade. Então, antes de mais nada, a gente vai começar com o questionamento que é ética e também, será que a gente conseguiria, vamos imaginar, será que a gente conseguiria viver uma sociedade em que não tivesse regras, em que não tivesse normas e como seria essa sociedade? Então, a gente analisa também a nossa sociedade de hoje, uma sociedade em que nós temos regras, leis e normas, e que ainda assim, em alguns momentos são difíceis a interação. Algumas pessoas ainda assim não respeitam o espaço dos outros. Então, a gente vai falar hoje sobre o comportamento do homem em sociedade de acordo com ética e moral. A palavra ética, ela vem do grego, que significa comportamento. Assim também como a ética, aliás, a ética vem do grego, que significa comportamento, como moral vem do latim, que também significa comportamento. Muito embora as palavras não sejam sinônimas, o seu conceito apresentam conceitos diferentes. Como a ética é a ciência do comportamento do homem na sociedade e a moral são as normas e as regras estabelecidas para a convivência em sociedade, o conjunto de regras e normas. Então, a moral, a gente vai analisar um pouco do comportamento moral. A moral, ela surge da necessidade da convivência social, de se estabelecer regras e normas de respeito ao espaço do outro, de alcançar harmonia e paz convivendo as pessoas, o grupo social. Então, a gente entende também que ela foi mudando o seu conceito, variando de acordo com o passar do tempo. A moral na Grécia antiga, ela estava muito ligada às questões políticas. A moral na Idade Média, ela está muito também ligada ao que a igreja determinava, a instituição igreja. Então, o que era considerado moral eram os padrões de comportamento, o que se pensava, a forma como se agia, estabelecido pela Igreja Católica. E nos dias atuais, a moral está muito ligada às questões capitalistas. A sociedade capitalista, ela tem como consequência um comportamento de mais competitividade, de mais individualismo, e a moral tá se construindo, está de acordo aí com essas novas versões que se constroem ao longo da história. Mas, professora, quem decide o que é moral, quais são essas regras e que essa moral estabelece? A moral, ela é construída de acordo com o grupo social de cada pessoa. Então, o que a gente pode considerar moral aqui no Brasil pode ser considerado imoral em outros lugares do mundo, em outras civilizações. Então, a gente tem sempre que fazer essa análise que a moral, ela segue uma variação, né? Ela tem as suas peculiaridades, ela segue a cultura, a identidade de um povo. E a gente também vai observar no nosso país que nós temos como imoral aquilo que não é o segmento das regras estabelecidas. Então, a gente encontra alguns comportamentos, por exemplo, quando alguém fura a fila, não se cumpre a moral estabelecida, porque nós sabemos que é uma regra social você seguir e respeitar a fila. Mas a adequação do jeitinho brasileiro, as pessoas acabam burlando. Então, quando não se segue, não se respeita essas regras estabelecidas para um bom convívio em sociedade, a gente costuma chamar de um ato imoral. Então, sobre essas questões, sobre essa reflexão de ética e moral, será feita a atividade de vocês. Então, esse momento de aula é um ponto de partida para reflexão e para ajudar aí na resolução das atividades. Fiquem bem e até a próxima aula.